você abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 14. Mantenha a Bíblia aberta, por favor. Eu acredito que é muito bom quando você está em um ambiente e, de repente, neste ambiente que você se encontra, exala um aroma agradável, gostoso. Há quem diga que os aromas que mais as pessoas gostam de sentir, mesmo não gostando, se alimentar ou comer disto, ou tomar disto, mas é o cheiro que nos envolve. O cheiro de café, o cheiro do pão fresquinho. É uma verdade. E você fica tomado por esse cheiro, e você é levado e é conduzido a fazer uso disto, ou comer ou tomar desta bebida. Na sexta-feira, no nosso grupo pequeno, na casa do Laelcio e da Cris, quando estávamos já perto de terminar o nosso bate-papo, tomou conta do ambiente em que estávamos, um cheiro que perfumou a sala. Vocês não têm noção. Um peixe muito saboroso, e foi muito bom. Quem estava lá sabe do que eu estou dizendo. O fato é que esses aromas têm uma presença marcante, têm uma presença que fica, que marca. E quando nós olhamos para esse texto aqui, Paulo vai nos classificar, vai nos caracterizar como aqueles que têm o bom perfume de Cristo. Que, aliás, eu te pergunto, você costuma usar um bom perfume? O seu perfume é um perfume francês? Ou é um perfume... Eu já ia dizer aqui a marca do perfume, mas eu não vou falar para não comprometer as vendedoras aqui da nossa igreja. Mas por que você escolhe este perfume? Por que você se identifica com este perfume? O Evangelho tem isso. O Evangelho tem essa pegada, onde nós que professamos a nossa fé em Cristo Jesus, nós precisamos exalar um aroma agradável, um aroma que nos identifica como pessoas de Cristo, como servos de Cristo. E a gente tem que ter exatamente muito cuidado em relação a este perfume que usamos e que nos possui, porque se a gente agir mal, se a gente nos descuidar, este perfume pode trazer um odor ao invés de um aroma agradável, um cheiro ruim que pode comprometer o bom perfume de Cristo. Você está entendendo? O sábio Salomão vai falar um pouco disso lá no capítulo 10 de Eclesiastes, quando ele fala que a mosca morta, ela compromete o perfume. A mosca morta compromete a qualidade do perfume. E que uma atitude também impensada, intempestuosa, pode também comprometer a sabedoria. Ele vai fazer esse paralelo, de modo que nós temos que saber usar este perfume. A gente precisa ter noção de onde estamos, por onde passamos,
Avicena, desenvolveu um processo de destilação que deu origem à confecção de óleos perfumados, basicamente de flores e ervas. A profusão da perfumaria abriu duas novas frentes, além da religiosa, a funcional e a cosmética. Hoje, uma fragrância é feita de uma mistura de 30 a 300 substâncias diferentes. Todas elas têm 3 notas, ou seja, 3 cheiros. A nota de saída é a que se dispersa no ar mais facilmente. É mais volátil. Sabe aquele experimento que te dão nas lojas de perfume? Ali é uma amostra. Você percebe que a durabilidade daquele perfume não é por muito tempo. Tem perfumes assim. Tem perfumes que, passado alguns minutos, não muitas horas, o perfume se dilui. Você não sente mais o cheiro, você não sente mais o aroma. Tem também o de corpo, que é menos volátil, mas que também tem uma duração pouco mais do que a que eu chamei a de saída, né? Que é mais volátil. E tem a de fundo, que é a que garante a fixação do aroma na pele, ela é mais duradoura. É quando você aplica aquele perfume e você sai de casa durante o dia e você volta à noite e ainda você está com aquele cheiro. E você sabe que esses perfumes que ficam mais impregnados em você são os mais caros, são os mais raros e são os mais envolventes. Nesse sentido, eu quero convidar você a ler esse texto. E eu quero perguntar a você qual é a intensidade do aroma, do perfume que você foi tomado do Evangelho de Cristo Jesus. Você é alguém, você é uma pessoa onde esse perfume tem sido pouco usado, tem sido volátil, ele logo se esvai, ele é tomado enquanto você aqui está e você tem toda a atenção, você admira, mas quando você sai deste ambiente, você se percebe que vai logo, porque você se deixa envolver com outros aromas, e esses outros aromas te tomam, e o cheiro se perde. Eu quero te convidar nessa noite a você se envolver, a você se embrenhar naquilo que só o Evangelho pode proporcionar na sua vida. O perfume, um aroma agradável por onde você passar e por onde você andar. Os efeitos que este Evangelho produz na sua vida e na vida daquelas pessoas com as quais você se envolve com elas. E é disso que Paulo está dizendo nessa sua carta, a sua segunda epístola aos Coríntios. Uma carta extremamente pessoal. Uma carta que Paulo vai falar muito de si, diferente da primeira epístola, que era uma carta mais exortativa. Aqui ele vai falar um pouco do seu ministério, ele vai falar um pouco do seu envolvimento, ele vai falar da intensidade do quanto ele está tomado deste perfume, o quanto ele está comprometido com esta fragrância do Evangelho de Cristo
perfume, que você se banhe deste perfume, em nome de Jesus. Vamos ao texto? Mas, verso 14, demos graças a Deus, porque Cristo, por meio daquilo que fez, sempre nos conduz em vitória, de modo que agora, aonde quer que vamos, Ele nos usa para falarmos aos outros a respeito do Senhor e para espalharmos o Evangelho como um perfume suave. Para com Deus, somos um aroma refrescante e saudável de Cristo, um perfume tanto para os salvos como para os que estão se perdendo. Para aqueles que estão se perdendo, somos um odor terrível de morte e condenação, enquanto para aqueles que conhecem a Cristo, somos um perfume vivificante, somos um perfume marcante, somos um perfume envolvente. Mas quem é capacitado para uma tarefa dessas? Só aqueles que, como nós mesmos, são homens verdadeiros, enviados por Deus, falando com o poder de Cristo e com o olhar divino sobre nós, porque não somos como aqueles cujo propósito é negociar, é barganhar a palavra de Deus, para conseguir com isso um bom lucro. Vamos orar. Deus, ajuda-nos a entender Tua palavra. Espírito Santo de Deus, desvenda os nossos olhos, para que contemplemos as maravilhas da Tua palavra. Que todos saiam daqui absorvendo este aroma. E que esse aroma, ó Deus, surta um efeito na vida das pessoas, de modo, ó Deus, que este perfume não saia, em nome de Jesus. Amém. Nós somos o bom perfume de Cristo. Veja que o versículo 17 nos faz uma pergunta: quem é suficiente para a tarefa de apresentar a Cristo? É uma pergunta que ainda ecoa em nossos dias. Se nós olharmos para nós mesmos, se nós olharmos para a nossa condição, nós entendemos claramente que nós não somos suficientes para tal tarefa, porque a nossa suficiência vem daquele que é o autor da fragrância, da essência, vem dele. Se você olhar para o capítulo 15 da primeira epístola de Paulo, volte um pouco aí as páginas da Bíblia para a carta, para a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 10. Ele vai dizer assim: mas, pela graça de Deus, eu sou o que sou, e a graça que Ele me concedeu não ficou sem resultados, pois tenho trabalhado mais arduamente do que todos eles,
Então vamos entender algumas verdades acerca daqueles que possuem o bom perfume, a fragrância de Cristo. Primeira característica, primeira evidência de alguém que tem esse perfume de Cristo. Ele coloca o outro antes de si. Ele coloca o interesse do outro acima do seu próprio interesse. Isso é algo que só o Evangelho de Cristo faz. Sobretudo neste tempo em que vivemos altamente competitivo, altamente individualista. Eu quero que você olhe para os primeiros 4 versículos do capítulo 2, e aí você vai entender um pouco disso, um pouco que eu estou querendo dizer para você. Veja bem, por isso resolvi não deixá-los tristes com outra visita dolorosa, porque se eu os entristecer, quem é que vai me alegrar? Como poderão me alegrar se eu lhes causar tristeza? Percebe a preocupação de Paulo em relação à igreja? Paulo, na sua primeira epístola, ele vai falar de uma questão que estava ocorrendo na igreja, na comunidade, onde uma atitude de um rapaz, provavelmente é disso que Paulo está querendo dizer aqui, que estava causando um aroma estranho na igreja, um aroma que destoava do bom perfume de Cristo, de um cheiro que não é um cheiro agradável. E esse cheiro estava fazendo mal ao ambiente da comunidade. Paulo chama a atenção da igreja para tomar uma atitude em relação a esse rapaz. E aqui ele está então escrevendo a respeito disso, possivelmente. O verso 3: foi por isso que eu lhes escrevi daquela maneira em minha última carta, a fim de que vocês acertassem as coisas erradas antes que eu fosse. Então, quando eu for, não serei entristecido justamente por aqueles que compartilhariam da minha alegria. Eu tinha certeza de que a felicidade de vocês estava tão ligada a mim que vocês não se sentiriam felizes, a não ser que eu fosse com alegria. Olha o verso 4. Escrevi aquela carta com aflição e angústia. Olha a preocupação aqui de Paulo, olha o zelo aqui de Paulo em exortar alguém, em exortar a igreja em relação a alguém, a uma pessoa. Olha a qualidade do perfume que está sendo exalado, sendo espalhado. Veja, perceba, ela quase despedaçou meu coração, e digo-lhe francamente que chorei por causa dela. Eu não queria entristecê-los, mas tinha que mostrar-lhes quão profundo os amava e me preocupava com o que estava acontecendo a vocês. Percebe isso? Percebe que quando eu procuro colocar o outro antes de mim, isso é um sinal de cuidado. É um sinal de cuidado que poucos estão nutrindo isso no coração. Paulo está falando, volto a dizer, a respeito de uma pessoa que cometeu um ato nada agradável. E ele exorta esta pessoa. Ele estava sofrendo por conta desta pessoa que estava numa atitude comprometedora e comprometendo o Evangelho de Cristo Jesus. E ele se envolve nisso. E ele se envolve porque ele tinha um interesse por esta pessoa. E eu quero lembrar a você, querido, que quem ama de verdade sofre. Quem ama de verdade se preocupa. Eu quero lembrar isso de você. Quem não ama é indiferente
com a dor e o pecado do irmão. Dá de ombros, porque ele está mais preocupado consigo, e não com o irmão, e não com a melhora do irmão, e não com o aperfeiçoamento do irmão. Você está entendendo? Quem tem o bom perfume de Cristo, ama as pessoas, se preocupa com as pessoas e quer cuidar das pessoas. E quem cuida, não passa simplesmente a mãozinha na cabeça. Quem cuida também exorta, mas faz isso não para destruí-la, não para humilhá-la, não para ser envergonhada, não, mas para a restauração dela, para o bem dela. Isso é sinal de alguém que tem um bom perfume de Cristo. Você me entende? Você tem este perfume? Segunda realidade que encontro nesse texto é que a fragrância de Cristo procura fazer o outro crescer. Olha o verso 5 e o verso 6. Lembrem-se de que o homem acerca do qual escrevi, aquele que causou todo aquele transtorno, não me causou tanta tristeza quanto a vocês. Não quero ser mais severo com ele do que devo, ou seja, eu não quero exceder, eu não quero ir além no cuidado, na exortação deste jovem rapaz. Volto a dizer, se ele está se referindo a um caso de incesto na igreja em Corinto, algo sério, algo grave, mas Paulo está preocupado aqui nesse aspecto de ter sido exagerado, porque a intenção dele, na verdade, é o crescimento deste jovem, o crescimento desta pessoa. Aí ele completa o texto. Verso 6. Ele já foi suficientemente castigado com a reprovação da maioria de vocês. Ou seja, ele já foi disciplinado. Ele já foi restaurado. E o cuidado que temos para com as pessoas deve gerar justamente a transformação, a mudança na vida das pessoas. Isso é uma característica de alguém que tem um bom perfume de Cristo. Mas sabe o que acontece muitas vezes? É que as pessoas rotulam algo que o sujeito fez há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, mas quando o vê, não o vê como hoje, mas o vê como há 2 anos atrás. É assim ou não é assim? Quem tem o bom perfume de Cristo e exala o bom perfume de Cristo, tem a preocupação de fazer com que o outro cresça, com que o outro se desenvolva na caminhada cristã. Olha o verso 7 até o 11. A terceira evidência de quem tem a fragrância de Cristo: ele exala perdão e encorajamento. Olha o que diz o texto. Agora é o momento de perdoá-lo e confortá-lo. Caso contrário, ele poderá ficar excessivamente desanimado. Eu não sei se você já ouviu algo desse tipo, onde a pessoa ela se sente, ela percebe que não foi perdoada pela comunidade. Quando as pessoas olham para ela, olham através do pecado que ela cometeu. Cuidado com fulano, hein? Quem tem o bom perfume de Cristo é capaz de liberar o perdão necessário,
sem que fique jogando na cara aquilo que ele ou ela cometeu. Você entende isso? O verso 8: assim eu lhes peço que mostrem a ele agora que vocês verdadeiramente ainda o amam muito. Veja, Paulo estava dizendo aqui: mostre que vocês perdoaram. Mostre que vocês perdoaram envolvendo, trazendo para perto. Às vezes a gente tem as atitudes. Quanto tempo vai ficar de disciplina? Eu sei lá. Mostrou arrependimento? Tem evidências de que está arrependido? Venha. Se envolva. Porque muito maior é essa fragrância e esse bom perfume para dissipar, a catinga a qual você se envolveu. A fragrância de Cristo é muito mais poderosa do que qualquer mau cheiro que você possa ter se envolvido. Olha o verso. Então, mostre que o perdão foi dado por gestos. Encoraje esta pessoa. Se envolva com ela. Mostre de maneiras práticas e evidentes que ela foi perdoada por você. Olha o verso 9: eu lhes escrevi daquele modo para poder verificar até quando, ou melhor, até que ponto vocês seriam obedientes ao meu ensino. Quando vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E tudo quanto eu perdoei, se é que havia alguma coisa para se perdoar, perdoei-o na presença de Cristo, para bem de vocês, a fim de que Satanás, com sua astúcia, não obtivesse vantagem sobre nós, pois conhecemos bem tudo o que ele está procurando fazer. E sabe o que ele procura fazer? Ele procura desavenças no meio do povo de Deus. Paulo havia encorajado a igreja a disciplinar este jovem, que está lá na primeira carta. E aqui ele recebe a informação de que a igreja havia perdoado este rapaz. E ele então encoraja a igreja. Ele também se envolve com a igreja nesse sentido e aprova a atitude da igreja em perdoar este rapaz. Isso é uma característica de gente que tem um bom perfume de Cristo. Irmão, quantas vezes nós somos ofendidos e nós deixamos que esta ofensa tome conta do nosso coração, que azeda a nossa comunhão, azeda o relacionamento com o nosso irmão, porque você não tem a disposição e o desejo. E eu vou dizer para você que o perdão, semelhante ao amor, não é simplesmente um sentimento, é mais do que um sentimento, é uma atitude que você deve tomar. E às vezes eu ouço de pessoas: pastor, eu não senti que devo perdoar. Eu não sei que perfume você está usando. Eu não sei que evangelho você está lendo. Mas por que você fica com esse azedume no teu coração? É tão libertador. Paulo aqui confirma a atitude da igreja em relação a esse rapaz. E ele mesmo está aqui liberando perdão para esse rapaz.
olha os versos 12 e 13, vai dizer e mostrar para nós mais uma evidência de quem possui essa fragrância de Cristo. Nos faz se importar uns com os outros. Olha o verso 12 e o verso 13. Ora, quando cheguei à cidade de Troade, e o Senhor me deu oportunidades enormes para pregar o Evangelho de Cristo, contudo, Tito, meu querido irmão, pastor Tito, não estava lá para me encontrar, e eu não tive sossego no meu espírito, procurando saber onde ele estaria e o que lhe teria acontecido. Assim, despedi-me deles e fui direto para a Macedônia. O que me chama a atenção aqui é justamente a preocupação de Paulo com Tito, seu companheiro de ministério, propagador também do Evangelho de Cristo Jesus, do qual nós nos envolvemos não de maneira competitiva, mas nós nos envolvemos e cooperamos mutuamente para que este bom perfume de Cristo chegue a outros lugares. Paulo não teve notícia de Tito e ele se preocupa com isso. Ele quer saber do que estava acontecendo com Tito. Queridos, isso é uma evidência, é uma marca também de quem tem o bom perfume de Cristo. Se portar com as pessoas quando elas se ausentam, quando elas ficam um tempo sem estar na comunhão. Mas é uma preocupação, não simplesmente como algo, como é que eu posso dizer? Protocolar, mas algo realmente de se importar com as pessoas. Meu querido, eu não sei o que te move estar aqui domingo após domingo. Eu não sei o que te envolve estar aqui às quintas-feiras ou no PGM. Eu espero que não seja somente pelo peixe que é oferecido. Eu espero que não seja simplesmente pelas guloseimas, mas porque você tem prazer de estar nesta assembleia que exala o bom perfume de Cristo e que nos envolve neste aroma maravilhoso e precioso, e que eu me importo quando alguém está ausente, quando alguém não está vindo por algum motivo ou outro. Diz o texto que Paulo não sossegou enquanto ele não teve notícias a respeito. Queridos, em um tempo em que não tinha redes sociais que nós temos hoje, que facilita a comunicação, um tempo onde não tinha celular e nenhum tipo de comunicação da qual nós temos hoje, que facilita as distâncias. Mas sabe o que eu percebo hoje, meu querido? Pasme, as pessoas estão cada vez mais distantes umas das outras. As pessoas estão cada vez mais indiferentes umas das outras, até mesmo dentro das nossas casas, até mesmo dentro dos nossos lares, da nossa família estendida. Deixa eu te perguntar, qual foi o último contato que você teve com o seu irmão? Qual foi a última vez que você foi à casa dele? Eu estou falando irmão de sangue. Qual foi a última vez que você fez uma ligação para sua mãe e para o seu pai? Meu irmão, se você não tem coragem de se preocupar com o teu irmão de sangue, você vai ter, só se você tiver muito, mas muito, do bom perfume de Cristo. Porque você sente a falta, o cheiro desse irmão quando ele não vem. Deixa eu dizer uma coisa, meu irmão, isso não é uma preocupação meramente pastoral. Isso é uma preocupação de todos aqueles que têm o bom perfume de Cristo. Você já olhou aí à sua volta? Você já percebeu as pessoas que não vieram hoje? E sabe o que é triste? É que vai passar a semana, você não vai fazer nenhuma ligação para saber por que ela não veio, por que ele não veio. Eu senti
sentia falta, gente. Nós estamos vivendo um tempo de muita frieza. Dentro dos nossos arraiais, a gente precisa conhecer e chamar as pessoas mais para perto, se envolver com elas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, isso gera intimidade. E sabe qual é o problema hoje? As pessoas não querem se tornar íntimas umas das outras. Mas eu quero dizer uma coisa para você, não há como você pertencer ao corpo de Cristo vivendo de modo indiferente. Isso não reflete quem tem o bom perfume de Cristo. Porque quem tem o bom perfume de Cristo quer gerar intimidade, quer gerar comunhão, quer se portar como. E nós, família PIB, precisamos absorver isso. Aqueles que chegam à nossa comunidade precisam perceber isso. Quem tem o bom perfume de Cristo tem prazer de se envolver uns com os outros. Quanto tempo você tem usado as redes sociais? Mas quanto tempo você usa as redes sociais voltado para coisas suas, para interesses seus? A gente faz parte de vários grupos, mas a gente não sabe nem o que acontece com os irmãos que participam deste grupo. Sabe por quê? Porque você está com a sua vida muito corrida. Sabe por quê? Porque você se acha muito importante, muito ocupado, para se envolver com pessoas, de grupos. Eu estou falando de grupos de WhatsApp, grupos de mensagens. Mas sabe por que isso? Porque você é egoísta. Sabe por quê? Porque você não está querendo se envolver e se comprometer com as vidas das pessoas. Irmãos, isso não é Evangelho de Cristo Jesus. Isso não é evidência de alguém que diz ter a fragrância de Cristo Jesus. Mas quem tem a fragrância de Cristo Jesus se envolve. Deixa eu perguntar uma coisa para você aqui, presta atenção. Qual foi a última vez que você fez uma visita a algum irmão ou alguma irmã da sua comunidade? Pastor, eu sou muito ocupado. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você. O teu perfume já foi. Já foi. E você não percebeu isso. Você perdeu o cheiro das pessoas. Você perdeu o contato, o toque das pessoas. Desculpa, eu estou vendo a Luzia aqui e o Luiz. Talvez alguns estejam assustados. Mas talvez muitos aqui não sabem que eles não estão orando aqui como antes estavam em Itaém, mas estão lá para a Praia Grande, por uma questão de mobilidade, de rotina familiar. E quantos de nós sabemos a respeito disso? Não, talvez você diga assim, não, mas você nunca me falou nada. Porque a gente tem o hábito de fazer o quê? De jogar para as pessoas. E aquele hábito assim, pastor, mas olha só, se a gente procura, as pessoas ficam chamando a gente de quê? De quê? Não se mete na minha vida. Fuxiqueiro. Quem tem o bom perfume de Cristo é fuxiqueiro santo. Pergunta por ter interesse de amor pelas pessoas, porque sente falta do contato, do convívio. Irmãos, isso é igreja. Eu não quero estar numa comunidade
primeira epístola da carta de Paulo. Olha o verso 14. Mas demos graças a Deus por Cristo, por meio daquilo que fez, sempre nos conduz em vitória, de modo que agora, onde quer que vamos, Ele nos usa para falarmos aos outros a respeito do Senhor e para espalharmos o Evangelho como perfume suave, agradável. O bom perfume de Cristo é suave, é agradável, é envolvente, não passa desapercebido. Sabe, uma das coisas que mais nos traz alegria é quando estamos em um ambiente e a pessoa fala assim: você é crente, não é? Eu não sei o que isso me causa, mas para mim me causa uma alegria muito grande, porque a pessoa percebeu em mim uma diferença. Agora é muito triste quando alguém diz assim: tu é crente, né? Percebeu a tonalidade? Já mudou. É porque tem muito crente hoje com perfume paraguaio, não original, falsificado, e dizendo ter o bom perfume de Cristo. Não, você não tem o bom perfume de Cristo, porque o bom perfume de Cristo marca positivamente onde passamos, nos conduz vitoriosamente, majestosamente. A fragrância de Cristo produz reações ao aroma de modos distintos, e o verso 14b até o verso 16 vai mostrar as reações que as pessoas têm ao se depararem com este aroma. Há pessoas que vão se identificar com este aroma. Há pessoas em que Cristo já vem trabalhando no coração deles, envolvendo-os, atraindo-os. E quando você chega com este Evangelho e você apresenta, essa pessoa se rende, porque ela se identifica. E ela abraça e ela quer deste perfume. Mas há pessoas que reagem de maneira contrária. Há pessoas que rejeitam porque não se identificam com este perfume. Isso é testemunhar do Evangelho. Isso é testemunhar do Evangelho. Não é a sua função de convencer ninguém. A sua função é você mostrar um padrão, um aroma, um perfume diferenciado, sem barganhas, sem negociatas, pura e genuína. E a reação é exatamente essas. Pessoas vão se identificar com este Evangelho e vão abraçar. Vão reconhecer que para este perfume ser derramado, o frasco precisou ser quebrado. O Cristo precisou derramar o seu sangue precioso sobre todos. E a reação das pessoas vai ser sempre como aquela dos dois ladrões da cruz. Um reconhecendo e se identificando com o sacrifício de Cristo, vendo que ele era um homem justo, e suplica a Cristo para estar com ele na glória. E diante desse gesto na cruz, diante dessa decisão tomada por este homem, nos 45 minutos do segundo tempo ele foi alcançado. Mas do outro lado da cruz tinha alguém que debochava, que ridicularizava. A gente sempre vai ter esses dois comportamentos diante desse sangue
sangue precioso que foi derramado na cruz. Eu te pergunto, qual tem sido a sua postura? De rejeição? Pastor, o meu aroma é outro. O meu perfume é outro. Pense nos estragos que está fazendo. Pense nesse perfume que você usa, o que tem lhe atraído, o que tem lhe causado. Agora, veja quem usa o bom perfume de Cristo. Quem tem o bom perfume de Cristo sabe que essa fragrância não vem de si mesmo, mas vem do Senhor, vem dele, para que a glória seja do perfumista e não do perfume em si. A glória é do perfumista, daquele que apresentou para nós o Evangelho, as boas novas. Eu quero dizer para você o preço dessa fragrância. Está lá no versículo 17. A parte final, a parte B. Porque não somos como aqueles cujo propósito é negociar a palavra de Deus para conseguir com isso um bom lucro. Sim, nós temos um perfume para lhe oferecer. Mas eu quero dizer para você, meu amigo, nessa noite, que esse perfume já foi comprado, ou melhor, já foi pago. É só você usar, se apropriar e usar este perfume. Mas como eu disse no início, há pessoas que usam bem pouquinho, e logo esse perfume se vai, porque se envolvem com outros aromas e com outros odores da sociedade e se deixam levar pelos enganos de outros aromas. Há aqueles que usam um pouquinho mais, se envolvem, se empolgam, começam, mas você vai percebendo que esse aroma vai se esvaindo. Diante da primeira problemática, diante do primeiro embate. Mas aquele que está com esse perfume tomado, porque sabe quanto custou este perfume, sabe quanto custou este perfume, e que você não pagou um centavo por ele. E Ele te oferece, e está te oferecendo nesta noite. Você pode sair daqui nessa noite. Primeiro, valorize esse perfume que você tem. Não deixa moscas mortas bagunçar com o perfume, mudando o aroma deste perfume. O perfume tem que exalar Cristo. Cristo é você. O aroma tem que ser o amor. O aroma tem que ser a fé. O aroma tem que ser a mansidão. O aroma tem que ser o domínio próprio, a benignidade. Essas são as composições deste que tem o bom perfume de Cristo. Mas cuidado, quando você mistura este perfume com outros aromas que desfigura, que deixa de exalar o nome de Cristo, o nome do perfumista. Então
aplicação é para você que já possui este bom perfume. Faça valer. Leve esta fragrância por onde você andar e passar, sem nenhuma vergonha, sem nenhum medo. Jovem, adolescente, senhores, senhoras, se comprometa com este Evangelho de Cristo Jesus. Segundo, você que entrou aqui nessa noite, você que entrou aqui nessa noite, buscando sentido na sua vida, buscando uma razão para você viver, que perdeu o prazer da vida, que não consegue encontrar as razões. É a você que eu me dirijo nessa noite também, porque eu quero dizer para você que Jesus tem um bom perfume, Ele é o bom perfume, e Ele quer te perfumar nessa noite. E essa fragrância não custa nada para você, porque Ele já pagou. Convido você a baixar sua fronte. Peço que a equipe, por gentileza, já vá caminhando para lá. Sim, eu sei. Que perfume, que cheiro tem saído de você ultimamente? As pessoas que se aproximam de você, qual é o cheiro? Qual é o cheiro? O Senhor Jesus quer te perfumar nessa noite. Sabe, essa semana eu estava tomando café com minha esposa no shopping balneário de Santos. E, para nossa surpresa, em um determinado momento, enquanto estávamos tomando um cafezinho e conversando, um mau cheiro tomou o ambiente. O cachorro foi ali e fez um serviço. E aquele cheiro não saiu enquanto alguém não fosse lá e tirasse aquele mau cheiro. O interessante é que chegou o momento que o cheiro não estava mais lá, porque alguém foi lá e tirou esse mau cheiro. Querido, tem coisa na vida que tem as suas complicações e que não é tão fácil assim sair de nós. Mas sabe o que Jesus fez? Ele tirou o pecado do mundo. Você entende isso? Aquilo que trouxe danos à sua vida, aquilo que trouxe dano ao seu casamento, que trouxe desesperança, eu quero dizer para você que Jesus tirou este pecado, este mau cheiro. E Ele se convida a entrar, porque Ele não vai invadir a sua vida. Ele convida, Ele se convida, Ele se apresenta. Venham a mim, todos vós que estão cansados de um mau cheiro, porque nessa noite Ele quer tirar esse mau cheiro da sua vida. Pode tocar, por favor.
Eu convido a cantar esta canção. Somente você que tem o interesse que Jesus permaneça em você, viva em você, atue em você, opere em você. Se você não tem esse desejo, não cante, porque você vai estar mentindo. Mas se você tem interesse, se você deseja isso, cante conosco, tá? Envolva mais outras pessoas.
leva-nos em paz para as nossas casas, mas por favor, permaneça em cada um de nós, em nome de Jesus.